Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que aprendi ao enviá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra
Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo e aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Enquanto a multidão, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível.
Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Reverendíssimo Padre José Edilson, a quem eu aproveito mais uma vez para expressar publicamente o meu agradecimento por ter colaborado na minha formação. Padre Edilson foi meu professor de teologia, e se eu não for hoje um homem e um padre bom e santo, a culpa não é dos meus formadores, é falta de vergonha na cara mesmo da minha parte. Cumprimento também os seminaristas aqui presentes, na pessoa do seminarista Gustavo, presidente do Comise, a Comissão Missionária dos Seminaristas, irmãos e irmãs. As nossas leituras de hoje nos chamam a atenção, nos questionam a respeito do modo como nós estamos ouvindo, como nós estamos acolhendo a palavra de Deus, já que o modo como nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração vai determinar se ela vai produzir frutos ou não, e a quantidade de frutos que ela vai produzir. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus em nosso coração tem um efeito como o efeito da chuva que cai do céu, molha e fecunda a terra, fazendo germinar a semente para que ela produza frutos. É interessante também nós observarmos que aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo está falando na parábola do semeador era uma realidade que já estava acontecendo com ele. É uma realidade que acontece conosco. É uma realidade que acontece conosco todas as vezes
que nós entramos em contato com a palavra de Deus, todas as vezes que ela é semeada em nosso coração. E é uma experiência que os missionários estão vivenciando nestes dias. Podemos lembrar, por exemplo, que Jesus já havia severamente criticado as cidades de Betsaida, a cidade de Cafarnaum e outras cidades da região, pelos seus habitantes não terem acolhido a sua palavra. Podemos lembrar que os fariseus não acolhiam a palavra de Jesus, queriam matá-lo e o acusavam de estar inspirado pelo demônio. Podemos lembrar que os judeus, de modo geral, não acolhiam a palavra de Jesus e insistentemente pediam a ele um sinal do céu que fosse irrefutável. Ou seja, podemos imaginar que até mesmo os apóstolos poderiam estar desconfiando, poderiam estar duvidando de que a palavra que Jesus estava semeando pudesse produzir frutos. Esta é a realidade. Jesus diz: algumas das palavras semeadas caem à beira do caminho. Aquele terreno ressequido, aquele terreno compactado, aquele terreno de chão batido, onde a semente não consegue penetrar. Jesus disse: este é aquele que ouve a palavra de Deus e não a compreende no momento. É aquele que, enquanto a palavra está sendo semeada no seu coração, ele está distraído. Alguém agora pode estar prestando atenção que tem 2 lâmpadas ali que não acenderam. Alguém se distrai com a gatinha que de vez em quando entra aqui na missa. Alguém se distrai com um detalhe que está acontecendo no presbitério. Ou seja, a palavra de Deus está sendo semeada, mas o pensamento da pessoa está longe, pensando naquilo que vai fazer depois do almoço, pensando naquilo que tem as suas preocupações durante a semana. E Jesus diz: isso faz com que a palavra de Deus não produza transformação em nosso coração. É aquele que vai à missa, é aquele que vai ao grupo de oração, é aquele que vai ao grupo de terço, é aquele que vai ao grupo de reflexão, escuta a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, reza a palavra de Deus, mas não consegue perceber uma aplicação prática para a palavra de Deus. Ele lê ali no momento e logo depois já esqueceu daquilo que foi lido. Jesus diz também que outros recebem a semente da palavra de Deus no terreno pedregoso. Aquele terreno que não tem profundidade, a semente cai, germina rapidamente, enquanto a planta ainda está fraquinha e sensível, o sol forte de Uberaba castiga aquela planta e ela morre sem produzir fruto. E Jesus diz que este é aquele que, enquanto escuta a palavra de Deus, ele se alegra, ele se empolga, ele fica motivado com a palavra de Deus. É aquele que, enquanto está escutando a palavra, ele sente o seu coração arder, ele concorda interiormente com aquela palavra. Tem gente que vai no retiro e dá taquicardia, sente o coração acelerar. Tem gente que vai num retiro
espiritual e arrepia, e chora, e cai no chão. Faz propostas de conversão, faz propostas de oração, fala que de agora em diante vai mudar a sua vida, fala que não vai mais perder a paciência com aquele seu parente chato, mas rapidamente, na primeira dificuldade, diz Jesus, na primeira perseguição, ele desiste de colocar em prática aquela palavra. Se fosse o meu pai era um homem muito prudente, sensato. Se a gente falava assim, olha lá meu pai, ó, meu irmão está muito interessado fazendo aquele trabalho ali, ele dizia assim, vamos esperar para ver se isso não é fogo de palha. Vamos esperar para ver se isso não passa de uma emoção passageira, momentânea. Vamos ver se ele vai perseverar nos seus propósitos. Se fosse a minha mãe, ia dizer assim, aguarde para você ver. A primeira vez que pisar no calo dele lá na igreja, vai embora para casa e não volta mais. Este recebeu a semente, a primeira vez que for contrariado, a primeira vez que os caprichos deles não for atendidos, a primeira vez que o padre dizer não para ele, tem que dizer as coisas bem claro, né? Ele vai embora, vai procurar outra paróquia, que Uberaba tem muitas, né? E não volta mais. Tem outro ainda, disse Jesus, que recebeu a semente da palavra de Deus entre os espinhos. A planta germinou, cresceu, mas não produziu frutos, porque foi sufocada pelos espinhos. Ou seja, é aquele que também tem bons propósitos, tem boas intenções, mas não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Vem à igreja, faz seus propósitos de conversão, faz seus propósitos de santidade, faz seus propósitos de uma vida espiritual intensa, mas um dia tem este compromisso com a família, depois tem este compromisso profissional, depois tem esse compromisso com os amigos, depois tem aquele compromisso com o lazer, depois vem as ansiedades do dia a dia, depois vem a correria, depois vem os trabalhos excessivos, depois vem as preocupações com o futuro, ou seja, também não vai perseverar nos seus propósitos, também não vai perseverar a ponto de dar frutos. Veja, todas essas coisas são boas, não são coisas negativas, mas elas foram colocadas em primeiro lugar antes de Deus. Depois, por fim, disse Jesus, uma parte da semente caiu em terreno bom. É aquele que ouve a palavra, compreende a palavra e coloca a palavra em prática. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo está nos fazendo este questionamento, nos convidando à reflexão a respeito do modo como nós temos recebido a semente da palavra de Deus em nosso coração. Deus está nos convidando para prepararmos bem o nosso coração para receber a semente da palavra de Deus e podermos produzir frutos, como diz São Paulo aqui na segunda leitura, frutos abundantes do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em